Muito bem, pessoal. Então, estamos começando esse curso, porque a reforma ainda é importante. Justamente hoje, né, a gente comemora o Dia da Reforma Protestante, então bem emblemático aí o início, né, das nossas aulas nesse curso. E eu queria começar orando. Vamos falar com o Senhor para que Ele nos abençoe, nos ajude, não apenas hoje, mas ao longo de todas as aulas que a gente vai ter nesse curso. E com certeza vai ser um curso muito abençoador para todos nós, né? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, para juntos, Senhor, te buscarmos, aprendermos mais do Senhor, aprendermos também sobre a história que o Senhor está escrevendo e da qual nós fazemos parte também. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para esse tempo, para essa geração. E que o Senhor nos inspire, Deus, a partir da aula de hoje e desse curso como um todo, a vivermos, Deus, a nossa vida para a Tua glória, a vivermos a nossa vida para sermos sal e luz neste mundo, relevantes, como o Senhor nos criou para ser, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Deus, com exemplos de fé, de pessoas que se posicionaram firmemente, Deus, com relação ao que creem, e que nós possamos também, Deus, ser assim no nosso tempo. Pessoas que guardam firmemente, Deus, a fé cristã, que vão na Tua palavra, Deus, em busca da sabedoria, da verdade, e que isso, Senhor, guarde o nosso coração e nos guie a cada dia, Pai. Nos prepara, Deus, mentalmente, espiritualmente, para tudo que o Senhor quer nos ensinar hoje e ao longo das próximas aulas. Te agradecemos, Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Por que a reforma ainda é importante? Bom, hoje vai ser uma aula introdutória, uma aula de inauguração desse curso. O que a gente pensou para essa aula? Uma aula em que a gente vai fazer um panorama histórico desde da igreja primitiva, né? Desde Jesus ali com os apóstolos, até chegarmos na reforma protestante. Então, a gente tem bastante tempo, né, cronológico aí para cobrir. Então, vai ser um panorama. E eu amo esse tipo de aula, não sei vocês, mas eu adoro estudar qualquer conteúdo de forma panorâmica primeiro, para depois a gente ir para os detalhes dele, né? Porque a gente tem uma ideia mais do todo primeiro, né? Então, a ideia é essa hoje, que a gente possa caminhar ali pelos principais episódios, né? Pelos principais capítulos dessa história, que nos ajude a compreender, né? O que aconteceu desde Jesus, a subida dele aos céus, e até Martinho Lutero, Calvino, né? Esse pessoal aí que a gente conhece da Reforma Protestante, tá bom? Então, vai ser uma aula bastante nessa pegada histórica, mas imagino que o Sérgio está falando que também gosta dessa abordagem panorâmica, é muito legal. Mas eu imagino que vai ser muito abençoadora também, porque história não é um negócio que a gente simplesmente estuda por praxe, não. História diz respeito a da onde viemos, né? O cristianismo que a gente vive hoje é fruto de uma história aí super longa, cheia de detalhes, de batalhas, de pessoas que deram muitas vezes a sua vida, não é? Para que a gente pudesse viver o que a gente vive hoje, para que a gente pudesse ter a igreja que a gente tem hoje, né? A igreja presbiteriana, né? A nossa igreja local, ela tem, né? Frutos, fruto direto, né? Da reforma protestante. Então, e a reforma protestante aconteceu por conta de várias outras coisas que estavam acontecendo antes. Então, é importante a gente entender essa dinâmica histórica, né? E além disso, a história ela serve para nos inspirar. Se a gente olhar para a Bíblia é um livro de histórias, né? Então Deus ele se revela na história, na história bíblica, claro, mas a gente pode também se inspirar e aprender muita coisa a partir da história que aconteceu a partir, né, do período bíblico até chegar no nosso tempo. Então existem pessoas, né, homens, mulheres que Deus levantou ao longo da história que vão nos inspirando, que vão nos mostrando, puxa vida, eu quero também viver uma vida relevante, eu quero também, usando esse exemplo de fé ali, me posicionar mais firmemente, ou ter mais engajamento, né, na minha vida com Deus. É maravilhoso estudar biografias, né, de pessoas cristãs ou não, né, mas pensando na espiritualidade, pessoas cristãs aí que a gente pode se inspirar, né, na vida delas, devocional, na busca por Deus, em como elas lidaram com a sociedade, né? Tem umas histórias assim maravilhosas. Algumas delas a gente vai ver hoje, outras ao longo do curso, né? Então, história é algo importante para a gente.
E também entender que a nossa história ela não está desmembrada, né? A gente às vezes vive tão o individualismo, né? O nosso tempo nos joga para isso, né? A minha história, a minha vida, o eu, né? Que a gente às vezes se esquece que a gente vive, na verdade, a continuidade de um negócio que é muito maior do que a gente, que é a história de Deus, né? Deus tem uma história que ele está escrevendo e a gente faz parte dessa história. Então a gente não pode ver a nossa vida de forma independente, né, ou separada desse todo, né, que Deus está fazendo, porque nós fomos criados para viver em comunidade. Oi, Cris. Nós fomos criados para viver em comunidade, né, e a minha história, de alguma forma, está conectada à história de vocês, e a de vocês à minha, né? E isso é muito bonito, né? Isso é muito belo. E se a gente parar para pensar, o que Jesus fez quando ele veio? Ele entrou na história. Ele invadiu essa história, né, podemos dizer, e misturou, né, a vida dele com a nossa. Então, é isso que a gente acaba fazendo um com o outro, né, todo dia. A nossa história se encontra, se esbarra e se influencia, né? Então, história é uma coisa importante aí para a gente aprender, para a gente ter como pano de fundo da nossa espiritualidade, da nossa fé, né, e seguir a partir disso. Então, esse curso ele tem como objetivo resgatar a história da reforma e os princípios da reforma e não apenas relembrá-los, né, mas aplicá-los para os nossos dias. Então, a Reforma Protestante é um evento histórico que aconteceu centenas de anos atrás, mas que continua sendo extremamente relevante hoje. Nós precisamos dos princípios da Reforma sendo lembrados e resgatados hoje para os desafios que a nossa igreja vive agora. Então, o objetivo desse curso também é isso. Como a gente pode não apenas lembrar, mas aplicar esses princípios agora na minha vida, na minha igreja, na minha cidade, né? Então, na minha vida pessoal de fé. E é isso que a gente vai fazer. Começando hoje com essa aula mais histórica, que a gente vai fazer esse grande panorama histórico, né, da vida de Jesus até a Reforma Protestante, e ao longo das próximas aulas, resgatando aí os princípios fundamentais da Reforma Protestante e aplicando para os dias de hoje, tá bom? São vários professores, cada domingo vai ter um professor diferente vindo ministrar aula, então vai ser um curso bastante rico nesse sentido também, com a experiência de cada professor, e eu tenho certeza que vai ser um curso bem legal, e espero que você participe com a gente, tanto você que está aqui em casa, quanto o pessoal que está aqui presencialmente, e se alguém de casa quiser vir presencialmente, temos vagas, é só você entrar lá no nosso aplicativo, no nosso site, fazer sua inscrição, e você poderá vir aqui na sala 11 participar da aula presencial, e se desejar, fica aí para o culto das 11, né, como acho que muitos de nós faremos aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, a história até a reforma. A gente vai deixar as perguntas para o final, se a gente puder, porque a gente tem esse panorama aí para fazer, então se você tiver alguma coisa que você precise de uma explicação melhor, anota, para a gente no finalzinho a gente gastar um tempinho com alguma dúvida, algum comentário de alguma coisa que te chamou mais atenção, tá bom? Então, a aula de hoje é uma introdução à história até a reforma. Vamos começar então. Contexto do surgimento da igreja. Vamos começar do começo, né, do Novo Testamento ali. Nós sabemos que Jesus, ele veio, mas ele veio para qual tempo e ele veio para qual contexto histórico, né? Então a gente tem aí no slide as informações que a gente vai destacar aqui. Bom, nós temos o contexto em que o Império grego ele se expande, né, muito grandemente ao longo ali, ao redor do Mar Mediterrâneo, no comecinho da Ásia ali. A gente tem o período daquele personagem bastante famoso, né, do Alexandre o Grande, que a gente ouve falar, em que o Império grego ele deu aquela espalhada mesmo, se tornou o império maior que a gente conhece ali, que dominou muitas e muitas e muitas terras, né? A gente teve uma sucessão de impérios, né, que vão dominando essa região ao redor do Mar Mediterrâneo ali, até chegar nesse Império Grego, que a gente conhece, o Alexandre o Grande. Ele dominou as terras, né, vou até passar no próximo slide rapidinho para vocês olharem. Ele dominou aí, ó, um monte de terra, né, um território, né, bastante grande. E só que o Império Grego ele tinha uma característica, a característica de preservar a cultura dos povos que eles dominavam. Eles não tinham como objetivo destruir, né? Como muitos impérios, quando dominavam, tinham o objetivo de acabar com a língua, acabar com a cultura, né? E a dominação era completa mesmo. E Alexandre o Grande, né? O Império Grego como um todo, não tinha esse objetivo. Então,
mesmo os judeus que viviam ali naquela região da Palestina puderam continuar ainda falando a sua língua, podiam ainda continuar cultuando o seu Deus. Não houve, né, uma repressão ali à sua cultura, assim como nos outros lugares também não. Mas o que o Império Grego trouxe para a região? A língua. Então, a língua grega começou a se espalhar ali como uma língua comum entre os povos. Então, meio que como a gente tem hoje o inglês, talvez, né, que é uma língua que conecta as pessoas, que quando você quer publicar alguma coisa, você quer que chegue o mais longe possível, você acaba publicando em inglês. Era mais ou menos assim naquele tempo, porque o grego começou a se tornar uma língua comum, a língua do comércio, a língua que as pessoas, quando publicavam alguma coisa e queria que chegassem mais pessoas, utilizavam, né, os viajantes. Então, era bastante comum as pessoas terem a sua língua nativa, mas também terem o grego. E isso aconteceu, inclusive, com Jesus, inclusive com os discípulos, com o apóstolo Paulo. Eram pessoas que tinham a sua língua ali, o aramaico, o hebraico, mas tinham o grego também, né? Tanto que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Um grego comum ali, para que... Por que será que foi escrito em grego? Com certeza para que houvesse maior alcance, né? Para que aquelas cartas, aqueles conteúdos pudessem circular e serem lidos e entendidos pelo maior número de pessoas. Então, nessa região em que se passa, né, toda a história do Novo Testamento, nós temos a língua grega e a cultura grega também, né? A cultura, a filosofia grega foi levada ali também, naquela região, como um pano de fundo. O grego ficou tão importante, deixa eu voltar um slide aqui, que até a Bíblia do Antigo Testamento, que havia sido escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, foi traduzida para o grego, que é a tradução que a gente conhece como Septuaginta, que é uma tradução bastante famosa, né? E que era bastante usada ali nos tempos da igreja primitiva, tá? É a tradução, então, do Antigo Testamento para o grego. Bom, nessa sucessão de impérios que chegou no Império Grego, surge ali no ano 27 a.C. o Império Romano. Então, o Império Romano domina sobre o Império Grego cai, e naquela região o Império Romano se estabelece como império dominante. Tá? Enquanto os gregos tinham uma grande ênfase na cultura, no estudo da filosofia, né, a gente ouve bastante essas características dos gregos, os romanos já tinham uma outra característica. Eles tinham já uma pegada de organização e de infraestrutura. Eles construíram estradas, eles estabeleceram uma segurança que não havia antes, né, nos caminhos ali dos viajantes. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês verem isso. Ó. Então, o Império Grego começa ali a atuar em 300 a.C., e no ano 27 a.C., a gente tem o Império Romano. E olha só o que o Império Romano faz, gente. Infraestrutura total. Ó. Ele cria uma rede de estradas inédita no mundo. Né? As estradas romanas ali, mais de 80 mil quilômetros de estradas que conectavam as cidades, conectavam os vilarejos, e que olha onde que todas se conectavam, né? Ali bem no meio da bota, né? Em Roma. Então todos os caminhos levam a Roma, né? Tem um pouco dessa história, tá? Roma era a capital do Império, certo? Então, nós vemos aqui os romanos criando um sistema de viagem muito mais complexo, né, e moderno e seguro. Olha que interessante. Os romanos, eles criaram um sistema de vigilância, né, de patrulhamento, em que havia muito mais segurança para os viajantes, que era muito como um assalto, né, o pessoal perdia mercadoria, assassinato, era muito perigoso. Né? Se a gente acha que hoje é perigoso, imagina naquela época, né? Mas os romanos, eles tinham ali uma preocupação com a segurança, tanto que a gente tem um termo para isso hoje na história, que é a Pax Romana, né? que era esse cuidado com a segurança nas estradas. Nesse contexto é que surge a igreja, tá? Quando quando a gente ouve lá, né, o apóstolo Paulo falando que na plenitude dos tempos, né, Jesus ele nasce, na plenitude dos tempos Jesus vem, a gente vê que existe um contexto que Deus preparou, que favoreceu, né, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, com relação à língua, com relação à segurança, com relação àquele contexto ali. Então, é nesse contexto que surge a igreja que nós lemos aqui no Novo Testamento.
Bom, essa parte da história eu acho que a maioria de nós conhece melhor, né? A gente lê bastante, fala bastante aqui na igreja. Então a gente vê a igreja surgindo em Jerusalém, né? A partir ali do Pentecostes, né? Então Jesus tem o seu ministério, os seus discípulos, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus fica 40 dias ainda, depois de ressuscitado aqui na terra, dando as suas últimas instruções para os discípulos, e a gente chega então ali em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, aliás, em que Jesus ele está dando a última instrução para os discípulos, que é: permaneçam em Jerusalém até que seja dado a vocês o Espírito Santo, e só depois vocês vão para cumprir a missão que eu dei para vocês, de levar o evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aguardem a vinda do Espírito Santo. Assim, eles ficam ali em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo, que 10 dias depois que Jesus foi embora, o Espírito Santo foi derramado, justamente no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes. Então tem os textos bíblicos aí. Então o evangelho começa a ser divulgado, né, no poder do Espírito Santo. Então não era na força deles, por isso eles precisavam do Espírito Santo para a pregação do evangelho, e isso continua até hoje. Nós só fazemos missão pelo poder do Espírito Santo. A gente não é capaz de se testemunhar de mistérios tão profundos se não for pela obra do Espírito em nós. E aqui chega um personagem importante, né, que é o apóstolo Paulo. Quando a gente lê Atos, a gente vai ver que depois dali, acho que aproximadamente capítulo 9, o foco acaba indo pro Paulo, né? A gente acaba não tendo tantas informações do restante dos apóstolos, a gente vê eles se encontrando de vez em quando, mas o apóstolo Paulo assume ali uma proeminência, né, no crescimento da igreja primitiva, certo? Ele é o missionário por excelência mesmo, aquele que sai e desbrava lugares, né, em que o evangelho ainda não tinha sido anunciado. A gente sabe que na história outras pessoas saíram, alguns apóstolos também, a gente ouve falar de Tomé, que de repente foi para a Índia, mas na Bíblia a gente ouve o relato maior de Paulo, né? E Paulo, a gente conhece a história dele, ele se converte, né? Ele é convertido a Cristo de maneira tão poderosa, ele se torna o maior missionário do seu tempo. 3 viagens missionárias, né, são relatadas para a gente em Atos. E ele vai o quê? Formando igrejas locais por onde ele passa, né? Ele tem essa estratégia de ir em algum lugar, pregar o evangelho ali. Cada lugar ele ficou um tempo, às vezes ele ficou semanas, às vezes ele ficou meses, teve lugar que ele ficou até mais de um ano, né? E ali ele procurava, claro, as cidades mais importantes, no sentido de que eram lugares em que tinha mais gente e gente que pudesse levar o evangelho adiante. Então, lugares de passagem também, né? Lugares estratégicos. E ali, então, começa o crescimento da igreja primitiva, né? Ele deixa lideranças locais, né? Presbíteros, diáconos, e ele vai adiante. E as cartas que nós temos do Novo Testamento, tanto de Paulo quanto dos outros apóstolos, são cartas de pastoreio, né? Para essas comunidades em que eles não tinham o contato presencial, né? Eles não tinham o acesso geográfico. Então, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos enviavam as suas cartas com esse objetivo de pastorear, de ensinar, né, de continuar o trabalho de longe. Aí chega um período importante, que é o Império de Nero. Nero foi um personagem bastante importante aqui, porque ele inicia uma perseguição à igreja, aos cristãos ali da igreja primitiva. E aqui histórias muito fortes, né? A gente ouve na história, inclusive recomendo para quem quiser se aprofundar nesse período, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que está aí no slide. Não sei quem aqui já assistiu esse filme, mas é um filme que de Paulo tem pouco, na verdade. Não se conta muito da vida de Paulo nesse livro, né? nesse livro. O foco do filme é contar a perseguição da igreja por Nero, né? E o apóstolo Paulo está preso, o tempo todo ali do filme que você vê ele está preso, né? Não mostra muito dele, mostra mais os cristãos sofrendo, né, a partir da perseguição, uma perseguição horrível, sabe? Não vou nem contar muita coisa aqui, quem quiser assiste o filme, que ele é bem fiel ali nos acontecimentos mesmo com relação à perseguição. Em 64 depois de Cristo, acontece um incêndio em Roma. Um incêndio que até hoje ninguém sabe bem, né, pelos relatos históricos, como começou, como iniciou-se, mas a maioria dos historiadores acredita que foi um incêndio, assim, espontâneo mesmo, não teve um culpado, não foi uma coisa intencional, foi um incêndio
que acabou ali pegando muita região ali da cidade de Roma. Foram muitas casas destruídas, foram muitos lugares destruídos, mas não foi destruídos os bairros em que os cristãos moravam. Então, por mais que isso foi uma bênção para os cristãos, isso não pegou bem para os cristãos. Porque Nero, que já não estava gostando dos cristãos, já não gostava da influência que eles estavam tomando e do evangelho que eles estavam vivendo e divulgando, acabou se utilizando desse incêndio para colocar a culpa neles. E aí se intensificou ainda mais a perseguição aos cristãos, tá? Inclusive fala um pouquinho disso no filme. E ali, então, a gente vê um período de muita perseguição e morte dos cristãos. Inclusive, quando a gente vê ali em Roma aquele monumento histórico do Coliseu, a gente precisa se lembrar que ali no Coliseu era uma arena de combate e muitos cristãos morreram ali, né? Muitos cristãos eram levados ali para, de alguma forma, servir de espetáculo, né? A morte deles para as pessoas que estavam ali na arena para assistir. Espetáculos de morte através de guerreiros, através de feras que eles colocavam ali, né? Ursos, leões, tigres, para matar os cristãos. Tá? Isso aconteceu em inúmeras situações. E muitos desses cristãos, primeiro, gente, esses cristãos poderiam, se quisessem, renunciar à fé cristã e não morrer. Então, se eles morreram, é porque eles foram até o fim na sua declaração de fé. Então, aqui já tem, né, uma marca distinta desses cristãos, né? E muitos deles, os relatos contam, eles entravam na arena cantando, louvando a Deus, felizes por terem sido considerados, de alguma forma, dignos de morrer pelo Cristo, né? Pelo Evangelho. Então, assim, são histórias que eu fico pensando como seria se fosse comigo, né? Será que eu teria essa coragem, essa fé, né? Mas esses homens, mulheres, adolescentes e crianças eram mortos e morriam felizes, e principalmente porque eles tinham a certeza de que a vida deles não estava terminando ali, pelo contrário, estava apenas começando, né? Eles receberiam todos as recompensas, né, de uma vida de rendição a Jesus. Provavelmente, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro morreram também sob essa perseguição. O apóstolo Pedro, a gente ouve, né, os relatos de que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser comparado com Jesus. E o apóstolo Paulo provavelmente foi morto decapitado, lá em Roma mesmo. A gente acredita que ele nunca deixou, né, Roma, depois que ele foi lá na prisão, e ele deve ter morrido ali nessa perseguição. Tá? Aí a gente entra, então, no segundo e no terceiro século dessa história, e a gente tem uma relativa paz na igreja, tá? E com uma relativa paz na igreja, um crescimento maior do cristianismo. Só que com esse crescimento, surge também o quê? Algumas heresias. Veja bem, as igrejas, elas não tinham uma conexão entre elas muito forte, né? Cada comunidade de fé estava separada geograficamente, não tinha tanto contato quanto a gente tem hoje, né? E isso dava muita margem para algum líder que começava a ensinar alguma coisa que não era bem o que a Bíblia estava ensinando, que os ensinos dos apóstolos, né, e dos profetas dizia. Então, heresias, a gente vai ver que ao longo da história sempre fez parte da igreja, sempre surge, né, novas ideias, alguém que crê numa coisa um pouco diferente, e algumas lideranças pastorais e teológicas também começam a surgir justamente por essa demanda, né? As igrejas estão crescendo, ideias diferentes começam a surgir, precisa haver pessoas que começam a tomar as rédeas, né? Não, gente, vamos voltar para a Bíblia, olha só, o que Jesus nos ensinou, olha o que os apóstolos nos ensinaram. Então, algumas lideranças pastorais e teológicas vão surgindo nesse período aí dos primeiros séculos para ajudar a organizar uma igreja mais unificada com relação à sua fé. A gente chega, então, aqui no terceiro século, com a perseguição da igreja, uma perseguição terrível, pior do que a primeira, a maior e a mais drástica perseguição, né, que foi no reinado de Diocleciano. Diocleciano perseguiu a igreja, né, de forma bastante intensa, até que a gente chega num outro imperador, que é o imperador Constantino, que tem, né, a história conta que ele teve uma experiência com Deus. Nenhum de nós aqui tem condições, né, ninguém vai ter condições de julgar se essa experiência foi de fato verdadeira, se foi estratégica. Existem inúmeras teorias com relação a isso, né? Mas fato é que Constantino, né, esse novo imperador, ele gosta do cristianismo, né? E ele passa a fazer parte da igreja. Ele passa a ser um cristão, se considerar um cristão. Então, a perseguição termina
ele começa a emitir vários documentos para dar mais liberdade aos cristãos e paralisar as perseguições, certo? Um desses documentos foi o Edito de Milão, talvez vocês já devam ter ouvido falar, né? Em 313. E ainda no terceiro século, Constantino, muito orgulhoso, muda a capital do Império de Roma para Constantinopla. Ele muda, e põe esse nome também na cidade, né? Em homenagem a ele mesmo, tá? Deixa eu ver se tem o que tem aqui nos próximos slides, ver se tem algum mapa. Não, depois vai ter o mapa e vocês vão ver, tá bom? Então tá aqui. Edito de Milão, liberdade aos cristãos, 313 depois de Cristo. Perfeito. Então ele muda a capital para Constantinopla. Tá aqui, ó. O próximo slide vai mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui tem Roma. Tá pequenininho, mas na bota aqui tá Roma. E aqui Constantinopla ali no roxinho, tá bom? Ele muda, então, a capital do Império para lá. Deixa eu voltar aqui. O que começa a surgir nesse período? Pense o seguinte, agora a igreja, que antes era perseguida, agora a igreja é totalmente aceita no Império. E o próprio imperador faz parte da igreja. Então, agora, a igreja não pode ser mais simples do jeito que era. A igreja sempre foi simples. Nunca teve pompa, nunca teve grandes lugares, basílicas, essas coisas todas começam a surgir agora. O imperador precisa de um lugar mais bonito, né? Para, teoricamente, buscar o Senhor, né? E aí, então, a gente começa a entrar alguns elementos que nunca foram, né, do início da igreja, parte, né, do culto. Então, basílicas, templos suntuosos, incenso, roupas diferentes, né, para os pregadores, rituais diferentes que nunca antes estavam presentes na igreja, né, porque, afinal de contas, a igreja agora é a igreja do imperador, né, o imperador pertence a essa igreja. Seguindo adiante, a gente vê, lembra que as heresias, né, sempre vão surgindo na igreja? Pois é, surgiu uma nova heresia a partir de um cara chamado Ário. Tá? Ário foi um homem que se levantou, né, como um líder ali teológico, só que ele pregava que Jesus não era Deus. Porque se Jesus era filho de Deus, ele deveria ser algo abaixo de Deus, não poderia ser o próprio Deus. Então, os ensinos diários começaram a tomar uma proporção bastante grande, né? Muita gente começou a seguir e fazia sentido para as pessoas, logicamente, fazia sentido, porque trindade, gente, era um negócio nunca antes ensinado em nenhuma religião. É inédito, né? Só o cristianismo prega trindade. Trindade é um conceito nosso, né? Muito único, né? Das religiões. Então, aquilo fazia sentido racional, né? Para quem não estava iluminado espiritualmente, acreditar que existia um Deus só, né, único, e Jesus podia ser importante, mas que não era Deus, fazia sentido. Inclusive, até hoje a gente tem religiões que acreditam nisso, né? As Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles acreditam em um Deus e Jesus como sendo algo abaixo de Deus, né? E o Espírito Santo que não é nenhuma pessoa. Então, a trindade não faz sentido para muita gente, a não ser que você seja iluminado por Deus para crer nisso, né? E então ganhou muitos adeptos, né? Esse ensino diário, né? Que ganhou o nome de arianismo, né? Essa doutrina de que Jesus não era Deus. Então era uma contraposição, né, direta à doutrina da Trindade. E veja, o próprio Constantino acreditava no arianismo. Para ele fazia muito mais sentido, né? Acreditar no arianismo. Era um conceito novo na história, não fazia parte do repertório religioso de ninguém, certo? Surge, então, a necessidade de um concílio, que foi o concílio de Nicéia, aí, 325 depois de Cristo, né? Que foi um concílio, muitos líderes, né, religiosos, teólogos, se reuniram e defenderam, no final, né, a conclusão foi a defesa da divindade de Jesus, ok? A defesa principalmente da divindade de Jesus, mas por consequência da própria Trindade, né? Então, como Constantino acreditava no arianismo, ainda mesmo com o concílio de Nicéia, ainda não foi suficiente para parar de vez essa doutrina, né, do arianismo. Então, houve um segundo concílio, em 379, que foi o concílio de Constantinopla, que reafirmou as decisões do primeiro concílio de Nicéia, de que Jesus era ainda, sempre foi, sempre vai ser, o Filho de Deus, né? E Deus também, né? Como Deus Trino. Então, a gente vai vendo aí um período importante dos concílios, tá? Acontecendo. E, gente, esses não foram os primeiros concílios da igreja. Se a gente for ver em Atos, a gente vê já um concílio acontecendo em Jerusalém, por conta de toda aquela questão da circuncisão, lembra? De que quando Jesus vem, ele diz que pode parar agora, né? Com os ritos do Antigo Testamento, mas surgiu um povo lá, na época dos apóstolos,
E os apóstolos bravamente se reuniram, né, num concílio de Jerusalém, para emitir um comunicado oficial para a igreja. Gente, não é necessário mais que os bebês, os homens, sejam circuncidados. Isso passou. Agora, o batismo é que sinaliza, né, a entrada dessa pessoa no corpo de Cristo. E isso tanto para homens quanto para mulheres agora. O batismo é muito mais inclusivo nesse sentido. E então, só para mostrar para vocês que concílios, né, desde de Atos dos Apóstolos, é algo que surge na igreja, né, como uma forma de derrubar, né, falsas doutrinas que vão surgindo ao longo da história. Tá? Seguindo aqui adiante, tô me embananando aqui com os slides. Sim, chegamos no imperador Teodósio. O imperador Teodósio, ele foi aquele que, de fato, oficializa o cristianismo como religião do império, tá bom? Mas, além disso, ele divide o império. Ó. Isso aqui é importante. Esse mapa aqui, ó, vai mostrar para nós que o imperador Teodósio, ele oficializa o cristianismo, mas ele divide o império romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império do Ocidente tem por capital Roma, então está aqui em laranja, e o Oriente, que está em roxinho aí, tem como capital Constantinopla, tá bom? Por que isso aqui é importante? Porque, com o passar do tempo, o Império Ocidental, esse aqui laranjinha, começa a enfraquecer. Com esse enfraquecimento, os povos de cima aqui, de fora da fronteira, que eram chamados de povos bárbaros, né? Não era de Roma, é bárbaro, né? Esse aqui é o ponto, tá? Não faz parte do império, é bárbaro. Porque os costumes eram diferentes, né? Enfim, tem toda essa história. Eles começam a entrar aqui, ó, gente. Eles passam a barreira, aproveitam que aqui está enfraquecido, eles começam a dominar essas regiões aqui, fronteiriças, e o império começa a ruir, tá bom? Acontece um período de bastante decadência aqui no Império Romano do Ocidente, e surge, então, as invasões bárbaras, a queda do Império, o Império Romano cai aqui no lado ocidental, e surge um vácuo, né, político. Como que o povo agora vai ter uma coesão, né? Cadê a liderança, né? A igreja, então, que está ali, acaba entrando nesse vácuo, para trazer uma estabilidade, né? Já que agora o império não se sustentou. E a igreja se torna a única força centralizadora do império nessa época. É quando surgem os papas, tá? Exatamente nesse contexto aqui que surgem os papas e se inicia um período de decadência da igreja também, porque a igreja assume um poder e uma influência como nunca antes, né? E as pessoas, a gente sabe como o ser humano se corrompe com esse tipo de lugar de muita autoridade, de muito poder, né? E política e religião se torna uma coisa só, tá bom? Governo, aquele lugar está sendo governado pela igreja como um todo, tá? Aí chegamos aqui, surgem os papas, essa história que eu já contei para vocês. Em 410, esses povos bárbaros invadem Roma. Em 476, a queda do império que eu falei para vocês. A igreja preenche esse vácuo, surgem os papas. E aqui, ó, a igreja romana ocidental, com seu bispo em Roma, se torna a única força centralizadora. E aqui surge o contexto que a gente vai começar a ver, né, ponte com a reforma protestante, porque surge um período de decadência, inquisições, cruzadas e indulgências, que a gente vai contar agora em mais detalhes o que foram. Talvez você pergunte assim, tá, e o que aconteceu com a igreja do Oriente, né? Houve um outro desdobrar, tá? A história realmente se desmembra, assim, e a igreja oriental tem uma outra história que não tem conexões, né, diretas com a reforma protestante, tem um outro capítulo, a gente nem vai entrar nele hoje, né, nem nesse contexto, porque a igreja católica, apostólica, romana, que a gente conhece, que existe até hoje, surgiu do lado ocidental, que é de onde vem a nossa história também, tá bom? Então, por isso que agora a gente vai focalizar a nossa história do lado ocidental aqui do mapa. Vamos lá. Não demora muito para acontecer o grande cisma entre as igrejas, né? Igreja do Ocidente, Igreja do Oriente, rompem relações. Cada uma delas estabelece um papa diferente. E acontece o grande cisma em 1054. A Igreja Ortodoxa do Oriente, né, e do lado
A igreja do Oriente segue seu caminho, e a igreja do lado ocidental é da onde vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, então a gente vai focar nela aqui, tá bom? Bom, surgem as cruzadas num período em que o Islã, né, aparece, certo? Maomé começa a pregar, né, uma nova doutrina, o islamismo começa a crescer, a ter influência naquela região, e a Igreja Católica ali, do lado ocidental, se levanta com as cruzadas. As cruzadas foram o quê? Uma guerra contra o islamismo, certo? Guerra mesmo. Pegou em armas e levou a galera para matar os muçulmanos. Uma guerra na tentativa de paralisar o avanço do Islã. Uma decadência enorme, até porque se a gente parar para pensar, gente, qual que é uma das bases do islamismo? A jihad. A jihad é a guerra santa. Então, o que diz a guerra santa? Que se você morre em favor do islamismo, você tem o seu lugar no paraíso conquistado, né? É seu, certo? Só que olha que louco, né? A Igreja Católica faz o discurso inverso. Se você morrer, você tem o seu lugar no céu garantido. Então, assim, é uma loucura, porque você quer derrubar uma igreja, uma doutrina, e você usa os mesmos pressupostos, né? Então, alguns historiadores vão dizer que as cruzadas foram a guerra santa da Igreja Católica, tá? Uma decadência política muito grande. Crianças foram para essas guerras. Tinha uma história maluca, né, que aconteceu nesse período das cruzadas, tá bom? E a gente sabe que os interesses deles não eram religiosos, tá? Eram territoriais, eram políticos, eram de influência, né? Era isso que motivava as cruzadas, no final das contas, uma fachada de doutrina, tá? E aí a gente entra num período da Igreja Católica muito louco, assim, do lado ocidental agora, tá? Um papa vindo e tentando pegar o lugar do outro, assassinato, complô, uns negócios assim malucos, tá? Quem quiser depois pesquisar um pouco mais essas histórias, tem muita coisa de deixar a gente de boca aberta que aconteceu nesse período, tá? E aí então a gente chega no período da Renascença. O que é o período da Renascença na história? É uma volta para os clássicos gregos. A gente vai ter uma volta aos pensamentos de Aristóteles, de Platão na filosofia, uma volta para os clássicos nas artes, pinturas, monumentos, né? Com essa pegada clássica, vai voltar. E a igreja volta os seus interesses para si mesmo, certo? E seguindo esse contexto da Renascença, começa também uma preocupação com prédios, embelezamento de Roma, obras de arte. A gente não vê? Você vê um monte de esculturas religiosas, cresce assim nesse período da Renascença, tá bom? Dos templos suntuosos, a Basílica de São Pedro, lá em Roma, os quadros, você contratar, né, os artistas mais renomados e pagar, né, para eles poderem fazer as coisas lá mais bonitas para a igreja, tá? E é nesse contexto que acontece a reconstrução da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro já existia, só que ela tinha que estar nos conformes, né, com o embelezamento que estava acontecendo ali, por influência da Renascença, e acontece então ali a reconstrução da Basílica de São Pedro. Gente, como em todo momento, até lá no Antigo Testamento, a gente sempre vai ver Deus preservando pessoas que não se corrompem, que não aceitam o que está acontecendo e que não entram nessa história toda de decadência. Deus também preservou pessoas que olhavam para tudo isso que estava acontecendo e eles sofriam com isso. Eles não aceitavam o que estava acontecendo e os caminhos que a liderança, que a igreja estava levando, né? E aqui surge, então... Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu mostrar para vocês a Basílica de São Pedro, né? Peguei as fotos para vocês reconhecerem, né? Talvez alguém já viu na TV, mas não lembrava. Essa é a Basílica de São Pedro, tá? Que tem aquela abóboda lá em cima, né? Super famosa, enfim. Nesse período surgem os pré-reformadores, que são essas pessoas descontentes com o que está acontecendo. A igreja se corrompeu. Cadê a Bíblia, né? Missas em latim, todas as cópias feitas do original grego e hebraico da Bíblia em latim, ninguém sabia ler, muito menos latim, né? Então, assim, ninguém podia estudar a Bíblia por conta própria, para poder ter a sua própria opinião, para entender o que a Bíblia ensinava. A única fonte de informação religiosa era o que os líderes falavam, e as pessoas estavam presas na sua própria ignorância, né? E a gente vê, desde a Bíblia fala sobre isso, como a ignorância leva a gente para longe de Deus, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento.
E os pré-reformadores falaram assim, não, a gente precisa mudar essa situação. E há um início de esforço para mudar essa realidade. Por exemplo, na Inglaterra, John Wycliffe, ele se levanta e ele traduz o Novo Testamento para o inglês. Inédito. Pela primeira vez, o Novo Testamento traduzido para a língua do povo, ali no caso da Inglaterra, para o inglês. O desejo de Wycliffe era o quê? Vamos deixar as pessoas lerem a Bíblia. Não é? Claro, tinha muita gente analfabeta, tinha, mas quem sabia ler, agora podia ler a Bíblia no seu próprio idioma. Um super avanço, né, com relação a isso. Na Itália, né, se levanta esse homem, Savonarola. Na Alemanha, o John Hus. Tá? Todos eles com essa ênfase na centralidade da Bíblia. Tá? E surge aqui, então, depois desse período, Martinho Lutero. Chegamos, então, nesse capítulo final aqui da nossa aula, né, nesse sobrevoo, que é o Martinho Lutero, que surge na Alemanha, tá bom? Agora a gente vai concentrar um pouquinho na Alemanha. Quem foi Lutero? Ele foi um monge agostiniano que sofria muito com o peso dos seus pecados. Quem aqui já assistiu o filme Lutero? Muito bom, gente. Vale muito a pena. Quem não assistiu ainda, procura na internet, assiste. Lutero é o nome do filme, tá? Eu lembro quando saiu, a gente foi assistir no cinema, né, minha mãe? É muito bom o filme Lutero, porque conta a vida desse homem, né? E todo o movimento da reforma, assim, de uma forma muito legal. Então fica a dica de mais um filme aqui, para quem quiser se aprofundar nesse contexto. E falando rapidamente de Lutero, né? Lutero, ele era um monge agostiniano, então ele pertencia à Igreja Católica, ele era um cara religioso, estudioso, só que ele sofria muito com o peso dos seus pecados. Ele tinha um medo terrível da justiça divina. Toda vez ele se via como pecador, ele sentia que a qualquer momento Deus iria levar ele para o inferno, era um negócio assim, terrível, a ponto de ele praticar a autoflagelação, como uma tentativa de expurgar pecados mesmo, né? Que era uma linha da igreja que acreditava nisso, ele também. E ele praticava autoflagelação, jejuns, orações infinitas, só que com a motivação errada, né, gente? Com a motivação de tentar se auto-justificar perante Deus, né? E a ponto de Lutero, gente, ele ter ali algumas falas que ficaram preservadas na história de que ele odiava a justiça de Deus. Quando ele lia textos sobre a justiça de Deus na Bíblia, ele odiava, porque ele se via condenado. Ele não conseguia entender o amor de Deus, ele não conseguia ver a graça de Deus, nada disso tinha sido revelado ainda para ele, espiritualmente falando, né? Então, ele sofria muito na religião. Não era uma coisa prazerosa para Lutero, tá? Seguindo adiante, ele começou a dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, lá na Alemanha. Esse V mesmo, W com som de V, tá? Na Alemanha. Então, Wittenberg. E ele começa a estudar, ele já tinha estudado, mas ele está expondo a carta de Romanos ali, naquelas aulas. Em 1515, aproximadamente, ele se depara com esse texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. O Sérgio colocou aqui pra gente, né, antes da aula começar, esse texto. O justo viverá pela fé. E o Martinho Lutero, ele tem uma revelação interior, espiritual, instala no coração dele. E ele começa a entender esse negócio de viver pela fé e não viver pela sua própria força e não viver pelos seus próprios méritos. E aquilo começa a fazer sentido. Parece que tudo que ele estudou agora, com a iluminação do Espírito Santo, começa a vir à tona. E ele tem uma experiência de, provavelmente uma conversão agora, né? Genuína ali, uma experiência de libertação espiritual profunda, né? Porque agora ele está entendendo o que significa essa expressão. O justo viverá pela fé. Ele entende, né, que Jesus assumiu. Pronto. Jesus assumiu o nosso castigo, a nossa justiça, e nós recebemos a sua justificação. Ok? E olha só que legal, gente. Eu vou ler para vocês um escrito de Martinho Lutero que a gente tem. Olha que forte. Ele relatando essa experiência dele para nós. Eu senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas.
todas as escrituras tiveram um novo sentido. E a partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Olha que maravilhoso, né? Tudo mudou a partir dessa revelação que Martinho Lutero teve, lendo a palavra. Olha como a palavra produz fé, né? Não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouvia missas, ele ouvia gente expondo sobre doutrina, sobre ritos, mas nada disso produziu fé nele. Mas quando ele mergulhou nas escrituras, né, o Espírito Santo usou a palavra de Deus para trazer uma revelação espiritual de libertação para Martinho Lutero. E aí a gente conhece muito mais, né, o que acontece a partir disso. Reforma protestante, né? Lutero, ele se levanta, né? Deus o levanta como um iniciador, né, dessa reforma. Ele começa a ficar, ele já estava, mas fica ainda mais horrorizado com tudo que ele está vendo, né? E ele se levanta, né, em 31 de outubro de 1517, por isso a Reforma Protestante se comemora nesse dia, né? E ele escreve as 95 teses que ele vai pregar lá na porta, né, da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Bom, o que ele escreve nessas 95 teses? Inclusive, essas teses estão disponíveis na internet, é fácil de ler e rápido de ler, porque não é grande, é um documento rápido. Inclusive, quando a gente está no seminário, a gente lê isso em aula, é super rápido de ler. Algumas teses são muito repetitivas. Lutero, ele vai contra essa autoridade papal e ele conclama a igreja a voltar para as escrituras e ele é super contra a maneira com que a igreja está lidando com o dinheiro e com relação às indulgências, tá? Vou falar das indulgências daqui a pouquinho. Deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Não, vou falar já, então. As indulgências eram um documento que os papas emitiam, né, assinavam, e quem comprava, era monetário, né, tinha que comprar, tinha o perdão dos seus pecados, ou até mesmo o perdão de pecados de pessoas já mortas. Por quê? Porque havia, e até hoje há, uma doutrina católica do purgatório, né? O purgatório é um lugar intermediário. Quando você morre, você tem que ficar lá num lugar de sofrimento para pagar os seus pecados, e quando você termina de pagar os seus pecados, você então é promovido para o céu. Quanto mais pecado você tem, mais tempo você fica lá. Então, se você compra indulgências para o seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó, você diminui o tempo deles no purgatório. Ou seja, uma super motivação, né? Se eu amo minha família, eu quero que eles sofram menos, né? E a igreja ganhou muito dinheiro com essa estratégia. E, gente, totalmente inventada, não tem nada disso na Bíblia, né? Purgatório não existe, indulgência menos ainda, né? A gente vive pela fé, a fé é gratuita. Jesus morreu por nós, né? Todo o preço foi pago. Então, assim, uma super deturpação da verdade, né? E a igreja ganhou muito dinheiro. E o que a igreja fazia com esse dinheiro? Palácios, templos, a reforma da Basílica de São Pedro foi sustentada, né, por essa arrecadação. Então, Martinho Lutero, nas 95 teses, fala da Basílica de São Pedro. Fala, tá lá, gente, para com isso, que absurdo que vocês estão fazendo. A partir de mentiras, vocês estão pintando igreja, né? Então, ele se pronunciou contra isso. Ele foi uma voz contra aquilo que estava acontecendo na igreja. Só que ele é perseguido por isso, né, gente? A gente sabe que a igreja não vai deixar esse cara falar o que ele quer, né? Mas vamos lembrar que anos atrás, um pouquinho de tempo atrás, surge a prensa, né, de Gutenberg, que permite que essas teses de Lutero sejam divulgadas de uma forma nunca antes, né? Porque antes era tudo à mão, né? Até esse período da história, gente. Todos os documentos eram copiados à mão, tinham copistas, né? Desde a época bíblica até 1500 e bolinha. Alguns anos antes desse período aqui, né, de 1517, Gutenberg inventa essa nova tecnologia de pôr lá as pecinhas, pintar e prensar, certo? Que até pouco tempo atrás os jornais usavam também, né? Não sei se até hoje usam, não sei. Mas a prensa, acho que não mais, né? Acho que agora deve ser aquelas impressoras enormes, né? Mas até pouco tempo atrás era essa tecnologia que a gente usava até hoje, né? Que loucura, né? Para imprimir textos. Então, assim, não é à toa, né? Deus preparou tudo ali, Lutero manda ver, usa a prensa, né? As pessoas começam a divulgar aquele negócio, viralizou as teses de Lutero pela Alemanha e fora da Alemanha. Lutero tem que ir para um exílio, gente, tem que fugir porque a igreja quer, acabar com a vida dele, né?
E nesse exílio, Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Lembra aquele ímpeto dos pré-reformadores? Alemão também tem. Vamos botar a língua, a Bíblia na língua do povo, né, para as pessoas poderem ler. Lutero faz uma tradução, gente, assim, primorosa da Bíblia. Ele era um profundo conhecedor do grego e do hebraico, né, as línguas originais da Bíblia, e um profundo conhecedor do alemão. E ele traduz a Bíblia para o alemão de uma forma tão primorosa que os linguistas dizem que esse material, né, essa Bíblia que ele traduziu, se tornou basilar para a gramática e para o desenvolvimento da língua alemã. Olha que forte, né? A influência de Lutero, tanto na parte espiritual, mas também na parte social, né? Um monte de conflito começa a acontecer, camponeses se rebelando, até que, finalmente, em 1555, é emitido um tratado de paz, né? O Tratado de Paz de Augsburg. Os protestantes na Alemanha ganham o direito de seguir a sua religião sem perseguição. Esse movimento começa a se espalhar. Se espalha para a Suíça, e ali se levanta Eurico Zwinglio como um dos seus líderes. E na Suíça também aparece João Calvino. João Calvino, ele está naquilo que a gente chama de segunda onda da Reforma, tá? Ele só viveu como contemporâneo de Lutero no finzinho da vida de Lutero. E eles nunca se encontraram de verdade, tá? Mas Calvino, ele nasceu nesse ambiente de reforma, certo? E na Suíça já estava acontecendo também. E Calvino, ele é um cara extremamente importante, né, com relação à reforma, porque ele escreve um livro, né? Ele é um cara, assim, extremamente inteligente, teólogo, né, de primeira categoria, um raciocínio, como é que a gente pode dizer? Um raciocínio, um pensamento sistemático extremamente forte, né, de pegar os conteúdos e separar de forma lógica, de juntar conteúdos, temáticas, enfim. Ele faz isso com a Bíblia. Ele produz o que a gente pode considerar de a primeira teologia sistemática, né? Que é você pegar os conteúdos, né, por temas e falar, ok, o que a Bíblia fala sobre criação? O que a Bíblia fala sobre pecado? O que a Bíblia fala sobre igreja? O que a Bíblia fala sobre a nossa nova vida? O que a Bíblia fala sobre santificação? E ele produz esse material. Na sua primeira versão, era um livreto, era um material pequenininho, porque ele queria que fosse um resumo da fé para as pessoas, né? Ele divulga isso em 1536, tá? E aí acontece uma história interessante, né? A gente está chegando no final agora, em que Lutero não, agora Calvino, né? A gente vai focar nele agora. Calvino, ele acreditava que o chamado de Deus para ele era esse, né? De estudar e produzir conteúdo. Estudar e produzir conteúdo que abençoasse a vida da igreja com esse objetivo, de trazer doutrina, de trazer a Bíblia, né? De nunca mais a gente voltar para aquele período de tantas mentiras. Então, a igreja precisava ser ensinada, precisava ser educada, né? E Calvino se levantou com esse objetivo. Só que a reforma estava a plenos vapores na Suíça. E quando isso estoura lá na Suíça, Calvino está em Genebra. E ele tem um amigo dele, né? Que é o Farel, Guilherme Farel. E Farel fala assim, Calvino, cara, fica em Genebra. É aqui que está acontecendo, né? O maior ponto de revolução na Suíça. Não vai embora. E Calvino queria ir embora, queria ir para outra cidade, continuar os estudos dele, continuar produzindo os livros dele. Ele achava que era isso que ele tinha que fazer. E Calvino fala, não, vou embora, Farel, meu lugar não é aqui, revolução não é para mim, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, eu vou fazer o meu, né, de produzir conteúdo para vocês. E Farel fica muito bravo com Calvino e fala para ele o seguinte, quer ver, até anotei aqui, ó, você vai virar as costas para um movimento tão importante que Deus está promovendo aqui, você quer ficar estudando, aí fica na história essa frase aqui, ó, que o seu período de estudo seja perturbado e que você perceba, enquanto você estuda, que você deveria estar aqui produzindo a reforma em Genebra. É quase que uma maldição, né? Que Farel coloca sobre o nosso querido Calvino. Calvino é convencido. Ele fica em Genebra e participa da reforma, né, que acontece ali. E ele se estabelece em Genebra e ali, depois mesmo da reforma, Calvino tem uma influência muito grande, né, naquele lugar. Ele continua trabalhando, né, no seu livreto, que agora, depois de muitas versões, se transforma em quatro livros de 80 capítulos, que é as Institutas, né, da religião cristã,
que a gente compra até hoje, né? A gente usa no seminário, é muito legal o material que Calvino produziu, tá? Esse livreto se transforma num material que a gente usa até hoje, né? Isso é muito importante para a fé cristã. Deixa eu ver o que mais aqui para a gente terminar. Bom, Calvino, lá em Genebra, ele tem uma importância não apenas teológica, tá? Ele se torna um líder na esfera política. Ele funda a Universidade de Genebra, que até hoje está lá. Ele produz uma revolução na questão da saúde pública, porque não havia esgoto na cidade, e ele faz toda uma estrutura de esgoto. Ele espalha, né, os conteúdos teológicos, ele trabalha na promoção de liberdade religiosa. Tem, assim, uma transformação que acontece em Genebra por conta da atuação de Calvino ali. Tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Ó. Isso mesmo. Então, ele tinha um entendimento de que o cristão tinha que ler a Bíblia, se apropriar dos conhecimentos bíblicos e voltar para a sociedade e viver aquilo. E trazer a realidade do reino de Deus para a terra. E o reino de Deus é um reino de saúde, de justiça, de educação, de igualdade. Então a gente precisa se colocar na sociedade através do nosso trabalho, através da nossa família, e viver esses princípios, e promover esses princípios. E não é só Calvino que pensava isso, os reformadores entendiam dessa forma, né? E a Bíblia nos convoca a ser sal e luz na terra, a fazer a diferença, a gente não ficar no nosso quarto orando só, né? Mas a gente sair do quarto avivado e fazer o que a gente tem que fazer na sociedade, né? E dessa forma, gente, a gente chega aqui em algumas consequências da reforma para a sociedade, né? A fé cristã impactando a sociedade. Quando a gente olha para a história que aconteceu após a reforma, a gente vai ver que grandes universidades, inclusive que a gente tem até hoje, foram fundadas por cristãos pós-reforma, com esse objetivo de quê? Trazer educação, trazer conhecimento, tirar as pessoas da ignorância. Então, a Universidade de Genebra, lá na Suíça, Harvard, Yale, Mackenzie aqui no Brasil, são todas universidades confessionais e com origem cristã. Então, sabe essa história que as pessoas hoje inventam que religião, cristianismo é contra conhecimento, você se torna religioso, você se torna uma pessoa que não pensa, né? Nada disso, gente. Pelo contrário, o cristianismo foi fundamental para a ciência se desenvolver. Fundamental. Se não tivesse cristianismo, não tinha ciência como a gente conhece hoje. Porque a ciência é de Deus. E os reformadores entendiam isso. E o conhecimento é de Deus. Você não precisa parar de estudar para você ser cristão. Pelo contrário, você tem que estudar mais ainda. Você tem que fazer o seu trabalho com excelência. Você é professor, você é cientista, você é o que você for, né? Faça com excelência. Você é uma mãe, né? Faça com excelência. Você é um padeiro, faz com excelência o seu trabalho. Está promovendo o reino de Deus na terra, trazendo alimento para a mesa das pessoas. Você é um gari, você é um faxineiro, você está trazendo o reino de Deus para a terra, porque o reino de Deus é um reino de limpeza, é um reino que não tem doença, é um reino que é saudável, né? E se não tivesse os garis, e se não tivesse a coleta de lixo, se não tivesse gente limpando, né? A gente teria doenças, né? Agora que a gente está vivendo a pandemia, a gente sabe mais ainda a importância disso, né? Então, vocês percebem como a visão é outra, né? A reforma resgata os princípios da fé nesse sentido. Mas a questão da infraestrutura das cidades, libertação de escravos, gente. Onde a reforma e onde os cristãos passam, há uma ênfase nisso, né? Contra o racismo, na libertação de escravos, né? Quem quiser conhecer a história do Abraham Kuyper, né? Ele trabalhou profundamente com relação à libertação de escravos, justiça social, etc. Né? A gente poderia ficar falando de um monte de coisa que a reforma produziu. Mas tudo isso vivendo-se os princípios que Jesus mesmo trouxe para nós, né? De que nós devemos ser sal e luz do mundo, certo? Nós não devemos ser pessoas que, com a luz que temos, fique escondido, né? Embaixo de uma vasilha. Mas a gente deve ir e brilhar essa luz que a gente tem, né? Essa libertação que aconteceu com a gente. E, de novo, gente, não só na questão espiritual, mas, assim, a gente às vezes separa, né? Espiritual e não espiritual. Gente, tudo é espiritual. Quando uma pessoa é tirada da pobreza, ela é levada para uma vida mais justa, né? mais próxima do que Deus quer para ela. Deus não quer que as pessoas vivam na miséria, Deus não quer que as pessoas vivam no lixo, Deus não quer que as pessoas vivam no abuso sexual, Deus não quer que as pessoas vivam sofrendo, não é? Então, quando a gente vai lá e a gente resgata essas pessoas, é o físico e o espiritual tudo junto, tudo misturado, não tem diferença, né?
E a gente precisa entender isso, que Deus nos chamou para fazer a diferença, tá? Cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, cada um com ênfases diferentes, como a gente vai vendo aqui, né? Personagens diferentes, com ênfases diferentes, com histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Que é promover o reino de Deus na Terra, até que Jesus venha e estabeleça por completo. Nós temos parte fundamental nessa história. E com isso, então, a gente termina essa primeira aula, esse panorama histórico. E eu queria orar primeiro, né? Quem estiver mais apressado pode sair, mas quem tiver alguma dúvida, a gente pode ficar mais uns 5 minutinhos aqui, tá bom? Vamos orar para a gente liberar quem precisa ir? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão importante, com esse panorama histórico da Reforma Protestante, Deus, e tudo que aconteceu para chegarmos nesse momento. Pedimos, Deus, que o Senhor nos inspire com esses ensinos, para que, através da Tua palavra e com o poder do Espírito Santo, nós sejamos levados, Deus, a fazer a diferença onde estivermos e sermos promotores, Deus, do Teu reino, de justiça, de luz, de beleza, de conhecimento, Deus, de justiça, onde nós estivermos, Pai. Que através da nossa vida a gente leve libertação para os cativos, a gente leve a verdade para aqueles que estão vivendo na mentira, a gente seja promotor, Deus, dessa verdade que liberta, Pai, dessa fé e desse amor que o Senhor tem por nós. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver e na história, Deus, o Senhor permitiu que acontecesse para chegarmos aqui, mas ajuda-nos, Senhor, a nos ver como parte fundamental da história que o Senhor está escrevendo agora. Te agradecemos, Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, quem precisar ir, Deus abençoe. Se alguém tiver alguma